Bom, vamos lá. A gente falou na aula anterior sobre o simple present. E no simple present, se você bem lembra, nós falamos de ações que são verdadeiras e que acontecem de forma repetida no presente, certo? Hoje a gente vai falar sobre o simple past. Lembrando para você que nós vamos aqui apenas falar dos tempos verbais simples, ok? Então vamos lá, o que a gente tem para falar do simple past? Primeiro é que o simple past tense também pode ser chamado apenas de past tense. Então você pode ver das duas formas, tá? E ele é muito fácil de usar em inglês. Em geral, ele é usado para falar de coisas que começaram e terminaram em um tempo definido no passado. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: em inglês nós temos dois tempos no passado, nós temos dois passados. Um passado definido e um passado indefinido. O passado definido é o simple past, porque nos dá exatamente o tempo, a situação em que aquilo aconteceu no passado. A gente utiliza o passado definido sempre que a gente vai precisar dizer alguma coisa que iniciou e acabou no passado. Então, por exemplo, digamos que aos 14 anos de idade você namorou o Joãozinho. Hoje você já tem 40, você não namora mais o Joãozinho. Às vezes você nem fala mais com ele, não sabe nem onde é que tá. Isso foi um passado que aconteceu há anos atrás e que não tem nenhuma relação, nenhuma conexão com o presente. Mas, quando você precisa falar de alguma coisa que tem conexão com o presente, aí sim você vai precisar utilizar o outro tempo verbal, que seria o tempo indefinido no passado. Ele é chamado de present perfect. Por que present perfect? Porque ele vai nos dar uma ideia de alguma coisa que aconteceu no passado, mas que de alguma forma mantém uma ligação com o presente. Existe uma conexão com o presente. Por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui que eu acabei de te dar. Então você namorou lá com o Joãozinho aos 14 anos de idade, mas ainda hoje você namora o Joãozinho aos 40 anos. Talvez vocês não tenham casado ou tenham casado, mas vocês ainda estão juntos. Aí sim você precisaria utilizar esse passado indefinido que aconteceu lá no passado, mas que não terminou no passado, que se arrastou para o presente, por exemplo, caso você tivesse ainda uma relação com esse tal de Joãozinho. Beleza? Como, por exemplo, alguém está trabalhando numa empresa há 10 anos. Então, ela começou a trabalhar numa empresa há 10 anos atrás, mas ainda hoje, em 2019, ela continua trabalhando nessa empresa. Então, para isso, a gente utiliza o simple present, ok? Até aí, tudo bem? Continuando. Se você olhar aqui para o seu lado direito, veja que eu coloquei esse gráfico, né? É uma linha do tempo. E essa linha do tempo, onde eu coloquei essa bolinha vermelha, é exatamente sobre o tempo verbal que nós vamos discutir nessa aula. O simple past, ele acontece no passado e não mantém relação nenhuma com o presente, ok? Até aí tudo bem. Bom, nosso primeiro exemplo vem até bem animado, né? O Mr. Potato, ou potato. Você lembra que potato, ou potato, a gente viu lá no módulo que a gente falava sobre comida, e ele quer dizer batata. Então, Mr. Potato walked to the school. Mr. Potato walked to the school. O Mr. Potato, ele caminhou no passado para a escola. Perceba, depois dos verbos, algumas palavras que eu coloquei aqui em vermelho. Bom, eu preciso deixar bem ciente do seguinte: quando você vê esses verbos no passado, acrescentando o ed, já eu te explico o que é isso. Ele pode ter algumas formas diferentes de dizer. Uma você pode dizer called, com D, ou walked com T, como eu acabei de falar. Existe uma terceira também, needed, que é id, tá? E a gente tem a Liz. A Liz está jumped rope yesterday. Liz jumped rope yesterday. Rope quer dizer corda, exatamente. Yesterday, ontem. Então, Liz pulou corda ontem. Perceba novamente o ed em vermelho atrás do verbo jump, que quer dizer pular. Outra coisa que você percebe também aqui é o advérbio yesterday, que vai nos dar uma ideia mesmo de ontem. Então, já deixou muito claro que não tem mais relação nenhuma. Ela não segue pulando corda até agora, o presente. Ela pulou corda ontem, ok? Bom, aí eu tenho uma garota estudando e o exemplo, the girl studied a lot. The girl studied a lot.
Aí você percebe que a gente não tem o ED, a gente tem IED. Quando é que eu vou colocar esse IED, esse ED, Teacher Lori? Já já eu te explico, tá? Beleza, mais um exemplo eu tenho. They played soccer yesterday. They played soccer yesterday. Eles jogaram futebol ontem, Saturday. Yes, I'm sorry. They played soccer last Saturday. They played soccer last Saturday. Eles jogaram futebol sábado passado. Last passado. Então não tem nenhuma relação com esse sábado ou com o sábado que virá, ok? Bom, vamos caminhando. Então aí a gente tem a divisão dos verbos regulares e os verbos irregulares. Vou começar falando dos verbos regulares. Toda vez que você ouvir regular, verbo regular, lembre que ele segue uma regra. E qual é essa regra, Teacher Lori? É adicionar o ED ao final do verbo. Bom, a gente tem essa regra principal que nos diz: acrescente ED ao final do verbo. Mas a gente tem, obviamente, algumas exceções. Como vocês já viram, tem alguns verbos que não tem ED no final, e sim IED. Então, vamos dar uma olhadinha como é que isso, quando é que vai ter ED, quando é que vai ter IED, vamos dar uma olhada. Olha lá. A gente tem o verbo like, que ele é um verbo que já acaba com a vogal E. Então, a gente só acrescenta o D, não vai precisar acrescentar ED novamente. A gente tem o verbo study, de estudar. Perceba que aí eu vou entrar numa regrinha similar ao que a gente viu lá no presente. Quando o verbo terminar em Y, precedido de vogal ou consoante, a gente faz uma coisa diferente, tá? Então, vamos dar uma olhada. Então, o verbo study é um verbo que termina com Y e antes dele tem uma consoante. Toda vez que você tiver essa situação, você vai tirar o Y e vai acrescentar o IED. Então, o passado de study é studied, ok? A mesma coisa com o verbo play. Só que o verbo play, perceba que ao final dele eu tenho uma vogal. Exatamente, eu tenho uma vogal. E se o verbo for, por exemplo, como eu trouxe aqui, um verbo stop? Qual é a diferença do verbo stop, Teacher Lori? O verbo stop, ele tem uma terminação que nos dá uma consoante, uma vogal e outra consoante. A regra diz: para verbos que terminem com consoante, vogal, consoante, dobre a última consoante e acrescente ED. Então, é por isso que stop vira stopped, ok? Beleza. O que a gente tem nesse quadro azul cá embaixo? Diz o seguinte, ó. Nós não vamos dobrar a última consoante quando a palavra, os verbos, terminarem em W, X ou Y. Olha lá em cima, uma setinha mostrando o exemplo. Eu tenho fix, que é o verbo consertar. Ele vira fixed, certo? Então, nós não dobramos o X, apesar de ser uma regra de consoante, vogal, consoante. O outro, snow, nevar. Perceba, eu tenho consoante, vogal, consoante, mas eu não dobro a última consoante, porque ele está dentro dessa exceção. Só coloco o ED. Fechou? Vamos caminhando. Bom, então o que é muito simples? É que o passado simples, desculpa o trocadilho, ele realmente é muito simples. Significa dizer que, diferente do presente, eu não vou ter uma utilização diferenciada para cada pessoa, não, tá? Então, eu vou ter o mesmo verbo escrito e pronunciado da mesma forma na hora de conjugar em todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you, they, wanted, ok? Todo mundo igualzinho. Aqui o pau que dá em Chico também dá em Francisco, beleza? Então, vamos caminhando, olha lá. E o que eu tenho de diferente? Teacher Lori, o simple past, ele tem um verbo auxiliar diferente? Só dele? Tem sim. Lá no presente, a gente viu dois verbos auxiliares, do e does. Cada um a gente utilizava para uns pronomes diferenciados. Aqui a gente só tem um verbo auxiliar, que é o verbo did, ok? E ele a gente vai utilizar em todas as pessoas. Mas eu preciso te lembrar que os verbos auxiliares a gente só utiliza em interrogativas e negativas, beleza? Então, para negativa, você já sabe, eu simplesmente acrescento not depois do verbo auxiliar, que nesse caso nosso é o did. Então, fica did not. Na forma contracta, didn't, ok? E para fazer perguntas,
eu pego did e desloco para frente da nossa frase. Então, por exemplo, did I, ok? Beleza. Então vamos caminhando. Trouxe 2 exemplos para vocês aqui, colocando cada exemplo desse numa situação para você poder enxergar isso melhor. Ó, a frase azul, ela tá na forma afirmativa no passado, tá? Então, bora lá. I worked a lot this week. I worked a lot this week. Eu trabalhei demais, trabalhei muito essa semana. Como é que eu nego isso? Tem 2 formas. A contracta, I didn't work a lot this week. Ou a normal, I did not work a lot this week. Beleza? E como é que eu pergunto? Eu trabalhei demais essa semana? Você diz, did I work a lot this week? Did I work a lot this week? Eu trabalhei demais essa semana? Te dar outro exemplo. Called you last night. She called you last night. Ela ligou para você na semana passada. E aí como é que eu nego? Eu tenho 2 formas. A primeira contracta e a segunda normal. A primeira fica, she didn't call you last night. A segunda fica, she did not call you last night. Teacher Laurie, para. Sabe o que eu estou percebendo? Quando você está colocando did, você está tirando o ed do final do verbo? Perfeito. Lembra que eu te disse que o verbo auxiliar ele existe para nos dizer em que tempo verbal aquela frase está? Se eu já tenho o did nos dizendo, olha, esse tempo verbal aqui é passado, eu não preciso que o verbo fique na forma passada. Então, ele volta para a sua forma presente. Porque o did já está me dizendo que aquela frase está toda no passado. Ok? Isso em interrogativas e negativas. Aí a interrogativa disso fica, did she call you last night? Did she call you last night? Ela te ligou a noite passada? Ela te ligou a noite passada? Teacher Laurie, e com os verbos irregulares, o que acontece? Bom, os verbos irregulares, eles não seguem as nossas regras gerais, que é receber o ed no final. Para isso, a gente precisa aprender cada forma diferente que cada verbo regular ele se apresenta. E aí, gente, notícia ruim, infelizmente, que eu tenho para te dar é, a gente precisa estudar, decorar, aprender, tá? Não tem jeito. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de alguns verbos irregulares, olha lá. O verbo to go, que é o verbo ir, a sua forma irregular é went. O verbo to eat, sua forma irregular, ate. O verbo to drive, dirigir, drove. O verbo to cut. Então, alguns verbos, eles vão ter iguaizinhos, nada difere, tanto na pronúncia quanto na escrita, a sua forma presente. Outros verbos vão ter a escrita exatamente igual, mas a pronúncia é diferente. Por exemplo, o verbo to read, ler. O passado dele é read, li, tá? A escrita é igual, mas a pronúncia é diferente. O verbo to keep, manter, kept. E aí eu dou um exemplo aqui dizendo, ó, eu fui na igreja ontem. I went to the church yesterday. Eu fui para a igreja ontem, ok? I went to the church yesterday. Beleza. E aí, só mostrando para você a estrutura que ficaria para a gente poder perceber também a estrutura dos verbos irregulares. Teacher Laurie, pera, parece igualzinha a estrutura com os verbos regulares. É porque é igualzinha, gente. A gente não muda a estrutura. Aqui embaixo nesse quadrinho azul eu te digo isso, ó. A estrutura dos verbos irregulares são as mesmas dos verbos regulares. Nada muda. Vou te dar um exemplo, ó lá. Liv ate pizza last month. A Liv, ela comeu pizza mês passado. E se eu quiser dizer que ela não comeu, simplesmente eu tiro o ate, o verbo volta a ser eat, eu acrescento did e not. Simples, né? E se eu quiser perguntar, simplesmente o verbo deixa de ser ate no passado, vira eat de novo e eu coloco did na frente da frase. Vamos dar uma olhada no de baixo? They drank soda at the park. They drank soda at the park. Eles beberam refrigerante no parque. Quero negar. Drunk volta a ser drink, como vocês estão vendo aí. Acrescento did not ou didn't. Quero interrogar. Simplesmente drunk volta a ser drink e eu acrescento did no início da frase. Simples, certo? Então, Teacher Laurie, faz um resumão para mim aqui. Passado, nós vamos usar para mostrar uma ação completa.
I traveled to Poland last year. Eu viajei para a Polônia ano passado. Viajei não tem nenhuma relação com o presente. Para mostrar a series of completed actions, uma série de ações completas, finalizadas. Susan washed her car, watched TV and walked to mall. A Susan, ela lavou o carro, ela assistiu TV e ela passeou, caminhou no shopping center. Para mostrar eventos no passado. Luke lived in Sweden for 5 years. Jack studied English this morning. Então, eu vou utilizar o passado para mostrar ações completas, para dizer uma série de ações que aconteceram no passado e finalizaram lá no passado, ou para falar de eventos que já aconteceram no passado, sejam eles longos ou curtos. Certinho? Beleza. Simple Past de um jeito muito simples, muito prático, sem muita confusão. Vejo você no futuro!